Ler? Pode ler. Deixa eu tirar esse fone. Agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, de qual te refazes. Dificilmente, e desculpa, a pontuação foi muito ruim. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojases a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez de futuro, em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre e guia, envolve-nos sempre na sua luz, na sua sabedoria, para que possamos seguir os seus ensinamentos, possamos seguir seus passos e que não desperdicemos essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui nesse planeta. Envolve-nos, envolve nossos familiares, envolve a nossa FEAC, os grupos de estudo, as pessoas que estão nos hospitais, os nossos conhecidos que estão a desencarnar, que façam a passagem envolvidos na sua luz, as pessoas que estão em aflição nesse momento, que sejam envolvidos, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, ilumina o nosso Sidney, que irá facilitar esse estudo. Que assim seja. Seja. Assim seja. Ilumine o grupo todo. Muito bem, Luanda. Obrigado. Então estamos aí no capítulo 5 da Carta aos Gálatas. E vamos entrar no versículo 2, ok? Só uma coisinha, né? A palavra do ano que vem, né? Que Mateus colocou ontem pra gente aí, foi a reparação, né? O reparar. E a gente falou em estudos passados sobre isso aí. Não sei se vocês se lembram, que eu mencionei até as fases judaicas que eles têm também. Alguém se lembra quais são as três fases no judaísmo? Mas eu quero o nome judaico.
Alguém sabe? A Verônica. Eu quero, mas já. Ah, é Eu muito quero. fácil falar arrependimento, provação, É reparação. Eu o quero o nome judaico. Teshuvá, que é o arrependimento de Eu todo. mandei para Luciana Albuíne as palavras. Lembra do meu conteúdo É, espiritual? é. Foi. Ah, tá aqui. Techuvá, Techuvá, O Capará e Capará Tecum. e o expiação e o Tikkun. Tikkun. tikkun, que é reparação. Tikkun, reparação. Isso, Ó, que Tikkun é legal. reparação. Tikkun é reparação. Entendeu? Então a gente já estava no caminho Uma certo, palavra do preparado. ano, tikkun. Tikkun, né? Vamos fazer uma camisa Tikkun. Legal. O Tikkun. O negócio é você explicar o que que é, né? Mas é bom, deixa todo mundo curioso. Legal. Legal. Faz o seguinte, eu vou depois ver como que é Tikkun em hebraico, para saber como que se escreve. Vamos lá, gente. Vamos entrar no que é necessário para a gente aqui. Então, capítulo 5, e vamos começar o versículo 2, tá? Mas eu vou ler só o versículo 1 para a gente poder dar o contexto, e aí a gente caminha para frente. Vamos lá. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção! Eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Ó, então começamos aí, ó. Se vos deixardes circuncidar, então o que Paulo quer falar com essas palavras aí? Né? Ele está indicando o próprio ritual da circuncisão, tá? Ao que os cristãos da Galácia estavam se deixando submeter, tá? Na ideia de que foram passadas para eles, que eles precisavam se circuncidar e depois aceita o Cristo. Ou seja, você precisa ser judeu primeiro para depois aceitar Jesus. Se você for olhar, gente, não estou justificando os judaizantes, não. Mas talvez eles tivessem até boas intenções. Porque no pensamento deles, eles pensavam assim: ó, Jesus é judeu. Jesus foi circuncidado. Então, para mim, para você seguir Jesus, você tem que ser circuncidado, porque ele é judeu. Acredito que eles tinham boas até intenções. Vamos ver, né? Tá, assim, numa linha otimista. Estou numa linha otimista. Então, eles pecaram por excesso. Por manter algo, um ritual, que próprio Cristo estava abolindo de todos os rituais. Eu tô assim, Mas jogando era uma lei otimismo. humana, né? Oi? Era uma lei Era uma lei humana, humana. Mas né? assim, se você for olhar numa lógica, faz sentido a circuncisão. Tá? Estou colocando o caminho da circuncisão. Por exemplo, olha, Jesus era judeu, foi circuncidado e fez isso, né? Eu falei assim, poxa, mas aí tem que seguir esse caminho. Gente, estou colocando um caminho otimista e nem estou justificando eles. Estou falando que às vezes no ponto de vista deles tinham razão. Ponto de vista Seria um deles. pouco para ser aceito também pelos judeus, assim, ser aceito socialmente. Pode ser. E aí, assim, acaba. Porque eu estou trazendo, assim, para século XX, século XXI, que hoje a gente tem também. Eu pensei primeiro em termos de nazismo, porque você pergunta, né? Quando perguntaram para vários cidadãos comuns na Alemanha por que eles embarcaram naquela do nazismo, era essa postura, Uhum. entendeu? Ah, mas deve ser bom o que ele está falando, ele está, né? Aquela coisa. É. Então, assim, essa tentativa de justificar a sua escolha é tão assim, me parece muito com isso dos Gálatas, né, claro, dadas as proporções históricas, mas assim, muito do que a gente faz hoje ainda também. Sim, sim. Por ter um sinal de pertencimento àquela sociedade. Entendeu? Para não ficar de fora. O perigo é que eles não estavam assim meramente aderindo ao sistema de circuncisão. O perigo grande era esquecer Cristo totalmente e ficar abaixo de Moisés. Então, porque o que eu pensei é o seguinte: não é propriamente a Sim, circuncisão, sim, é o que a circuncisão representa. sim, Porque sim. a partir do momento que você é circuncidado, você vai aceitar
todo o sistema de lei deles. Exatamente. Você vai ter que cumprir toda a lei, os Exatamente. rituais, todos os sacrifícios. Aham. Então, a circuncisão é só o início do compromisso. É isso aí. Porque assim, se você for olhar, a circuncisão, ela não é má. Ela não é má, tá? O problema, o desafio, tem a ver com isso que a Jane levantou, é que se faz da circuncisão um requisito para ser salvo. Passa a ser um rito exterior. Entendeu? Falou assim, olha, você tem que fazer a circuncisão porque se você não pertencer a essa sociedade, você não vai ser salvo. Então, eu fiz da circuncisão um requisito. E falei assim, não é um requisito, né? Não é um requisito. Isso seria igual o batismo na Igreja E Católica. isso seria assim, você não foi batizado, você está fora. Você não está Isso, você justificado. não, Você não está salvo. justamente, Exatamente. Então, justamente. assim, você faz daquilo um item primordial para a sua salvação. E você passa a acreditar naquilo ali. E o problema desses ritos, se você for olhar, de novo eu vou falar, o problema não é, o rito não é má. O problema é que a gente se coloca tanto valor nesse rito exterior que ao fazê-lo eu me considero kit. E aí eu não tenho que fazer a minha busca interna. Entendeu? É o que Jesus falou. Falou assim: olha, se você quer colocar a sua oferenda, beleza, pode ir. Mas antes você vai lá, fala com o seu adversário, pede desculpa a ele e depois fala. Entendeu? Jesus falou assim: você quer oferenda? Beleza, você quer continuar? Ok, mas você vai ter que se fazer a sua transformação, você tem que reconciliar. Você tem que ir lá. Porque se você for levar a coisa ao pé da letra, aquele que é incircunciso, então, seria considerado salvo só por ele ser incircunciso. E não é E isso. não é Não é nem o isso. fato de você ser circuncidado ou não ser. Não é essa a questão. É. Tanto é que Paulo em Romanos vai falar a importância é a circuncisão do coração. É o coração, é a transformação, é o autoconhecimento. Entendeu? Então, na vista deles, Jesus ele era de um ritual judaico. Ou seja, para você completar isso, você tem que fazer circuncisão. Só que o Paulo não permitiu nem que isso invadisse. A gente viu o capítulo 2 que a gente estudou lá do Paulo Estevão, que Paulo, assim para o povo que está começando, não é bom nem trazer isso. Por quê? A gente começa a confundir tudo de novo. Então, tira todos esses ritos externos e vamos focar no interno. Né? Porque para o judaísmo, a circuncisão, eu já falei aqui para vocês, e não tem problema a gente repetir para poder fixar. Ele é um sinal eterno da aliança entre Deus e Abraão. Apesar que Abraão não foi circuncidado. Mas para eles é a porta de entrada para a salvação. Entendeu? Para eles, a circuncisão é fundamental. É fundamental. Esse é o valor que eles dão para isso aí. Só que você foca nisso aí, opa, já estou incluso. Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Essa é a questão. Entendeu? E uma curiosidade também que eu pesquisei, no islamismo também tem a prática da circuncisão. Tá? Ela faz parte da limpeza, faz parte da purificação. Mas não é essencial para a salvação. Tá? O que eles falam é que a submissão é a do coração. Isso está lá no Alcorão. Só que não é uma obrigação a circuncisão. Então eles até conseguiram chegar um pouquinho mais perto do que Paulo estava colocando aqui. Tá? Ok, gente? Cadê? Vamos para frente. Versículo 3. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Olha só, faz sentido o que Paulo está colocando, né? Por quê? Se você está sustentando que a pessoa aceitou a circuncisão, o que você vai fazer agora? Então você vai ter que cumprir toda a lei. É lógico. Agora você vai cumprir toda a lei.
né? E é o que ele está lutando. Falei assim, gente, eu aboli isso, eu libertei. Agora você quer circuncidar? Então você vai ter que cumprir É toda a aquilo que lei. Jesus já tinha falado, não se pode servir a Deus e a Mamon, Pois né? é. Ou você é uma coisa ou não é. E na verdade ele está dando um golpe de misericórdia aqui. Se você for olhar, ele está dando um golpe de misericórdia aqui, né? Então, assim, é igual assim, você hoje vai para Portugal. Você quer viver lá. Hoje as regras de imigração mudaram, né? Você quer ser um cidadão do país, então você tem que cumprir toda uma série de normas, de requisitos, de leis, de prescrições, tudo referente à naturalização. Então, não pode parar aí, né? Por quê? Porque ali você vai ter que obedecer às leis de Portugal. Você não tem como viver em Portugal e obedecer às leis do Brasil. Então, se você quer, você cumpriu todos os requisitos, você vai ter que fazer tudo agora ali. Então, em verdade, vocês podem colocar aí que esse é um golpe de misericórdia que Paulo está dando na circuncisão. Conforme eu falei, a circuncisão ela é a porta de entrada no pacto, na aliança, na lei. Se você aceita o sinal de entrada, então você é obrigado a cumprir todo o pacto. Que nós vimos isso, vale a observação, é impossível para o ser humano cumprir todas aquelas leis. Porque, conforme a gente falou, a lei mostra o quê? Você lembra que a gente falou muito isso? A lei mostra o erro, mostra o pecado. Ela não mostra o acerto. Então, não tem como eu aceitar a lei e vou virar e falar assim, eu só vou cumprir as leis fáceis, tá? As difíceis não. Não tem isso. Você aceitou o pacto. Você vai ter que cumprir todas as leis, né? Ô, Sidney, trazendo aqui para a nossa doutrina espírita, tem a questão 653 do Livro dos Espíritos, que trata da adoração exterior, né? A 653 pergunta: precisa de manifestações exteriores à adoração? Aí vem: a adoração verdadeira é a de coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Aí, na letra A, será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Ali, lá na 654, ele fala: é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Excelente, Johnny. 653, 654. Isso. Excelente. Você vê que os espíritos colocaram aí que o culto exterior não tem nada de mal. Mas se você se voltar apenas para isso aí, parece até que Paulo escreveu essas questões aí do que a gente está estudando. Né? Por quê? Porque a essência da religião, daquilo que Paulo está mostrando ali, a essência é a sua relação pessoal com Jesus. É a sua relação pessoal com Deus. Por isso que você tem que ter a ação do coração. Que é assim que nós vamos amar. Assim que nós vamos aprender. Então, a fé do cristão, ela não tem que ser apenas eu sei todo o Novo Testamento. Sei todo o livro. Né? A fé do cristão é a vida de Cristo. É a dinâmica da transformação. Não é a obediência de uma lei, não é um requisito, não é um batismo. Nós falamos muito isso aqui. Um ateu pode ser mais cristão que a gente. Pode ser mais espírita do que a gente. Esses rituais, esses sacrifícios não levam à transformação espiritual que o Paulo fala, né? Da liberdade espiritual. Exatamente. Né? Então, o judeu, ele é obrigado a guardar a lei. Ele é obrigado. Tá? Só que, em cima disso aí, até como vimos, por isso que eu trouxe até aquelas 3 palavras, mas se você não consegue
guardar toda a lei se você erra, você tem um ato de misericórdia, que é o que a gente aprendeu, o techuvá, o capará e o tikkun, arrependimento, expiação e reparação. Por quê? Porque isso é um retorno. É um retorno. Você tem isso aí, né? Então, em vez de a gente procurar tentar ser perfeito, né? Eu quero ser perfeito. Aí o que acontece? Nós nos afundamos numa depressão, numa tristeza. Por quê? Porque nós não vamos ser. Aí eu falei assim, então o que a gente tem que ser? Pela ótica de Paulo, nós temos que ser fiéis. Naquilo que Deus me confiou, para hoje, eu tenho que ser o máximo possível de fidelidade. Não consegui, vou fazer o dia seguinte. Vou ser melhor o dia seguinte. E pela doutrina espírita é a nossa transformação moral. Perfeito. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Perfeito. Então, assim, essa é a grande sacada dos espíritos, se é que eu posso utilizar dessa frase. Por quê? Gente, o erro, o nosso pecado, eu vou utilizar uma linguagem bíblica. O nosso pecado não é errar. Não é errar. Não é. O nosso pecado é deixarmos de fazer esforço sobre aquilo que a gente sabe que é o nosso calcanhar de Aquiles. Equivocar, errar, vai acontecer. Agora, se eu não emprego nenhum esforço para conter a minha raiva, para conter o meu ódio, para conter o meu perfil egoísta, o meu perfil orgulhoso, o meu perfil soberbo, aí está o meu equívoco. Mas, Sidney, posso falar? Mas com toda essa regra, tá? São regras, né? Que você tem que seguir ali, né? Mas vai que pega um espírito zero bala, que está ainda, né, perambulando ainda, não está sabendo de nada. De repente, essa regra, ele vai, vamos dizer assim, vai seguir, ele tem essa crença disso aí, e a partir do momento que ele vai adquirindo conhecimento, como a gente já está tendo, ele vai se modificando, mas não seria necessário algumas regras dessas? Para as pessoas se modificarem, para, né? Então, nós colocamos isso em estudos passados. Para aquela época, as leis de Moisés serviam. Era uma lei disciplinar. A nossa maioridade, com 18 anos, eu não posso falar com meu filho de 20 anos como eu falava com ele quando tinha 5 anos de idade. Não posso. Ele já está numa maioridade. Então, para ele, as regras agora mudaram. Agora, antes de uma criança de 5 anos, você vira e fala assim, você vai ter que ajudar no lar. Você tem que sair para trabalhar. Você ajuda um pouco com a conta de luz aqui em casa, porque todo mundo aqui está consumindo. Eu vou falar para uma criança de 10 anos de idade isso? Não, mas para ele com 20, 25 anos, aqui eu posso falar. Fala assim, agora você está trabalhando, você vai ter que contribuir com alguma coisa. A regra mudou. Entendeu? Então, a responsabilidade aumenta com o conhecimento. Esse espírito que você está se referindo, que é aquele espírito ignorante, aquele lá no início, ele ainda não tinha o conhecimento, então ele não podia ser cobrado. A partir do momento que ele vai evoluindo, que ele vai crescendo, o conhecimento dele vai aumentando e, com isso, a responsabilidade dele também. Sim. Então, eu estou dizendo o seguinte, são os pré-requisitos, pré-requisito, vai adquirindo até chegar nesse momento dele estar... Até você chegar a um ponto que você não precisa mais disso. Eu não preciso mais disso. Hoje, até um indígena sabe qual que são o nosso Código Civil. Até um indígena sabe. Né? Até um indígena sabe. Até um indígena já está usando o celular hoje. Pode dizer que ele não sabe, não tem acesso ao conhecimento. Eu acho que eu já havia perguntado, judeus ortodoxos, eles seguem a lei ou eles seguem Cristo? Não, o judeu ortodoxo é só a lei, gente. Só a lei, só até a lei, hoje. Nada de Cristo. Ih, você vai Eles falar Cristo com eles. Eles cospem quando ele passa perto de um cristão. Raca, é. Se você for em Israel, os cristãos ortodoxos, se eles virem algum padre, alguém que na vestimenta denomina cristão, eles cospem no chão. Eles cospem no chão, é raca.
né? Eu odeio isso aí. É o símbolo Eles deles. acreditam só na lei de Moisés até Só hoje. e pronto. É só aquilo ali. É só aquilo ali. Obrigada. E aí, no versículo 4, ele continua: rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caíste fora da graça. Ué, vocês romperam com Cristo? Se é isso que vocês querem, vocês é que romperam com a nova aliança. Vocês que se afastaram. Caíram fora da graça, né? Os nossos irmãos, os protestantes, os católicos, adoram a graça, entendeu? E eles são realmente da condição de que tem muitas coisas que imerecidamente acontecem na sua vida e você não merecia. Isso é a graça. Isso é a graça. Mas aqui é outra, né? A graça saiu fora da caridade de Deus. Saiu fora da proteção de Deus, ou seja, você é o seu responsável. Não que Deus vai olhar para você, olha, você agora vou virar as costas. Não, não é isso. Mas o Paulo está trabalhando com as palavras para poder dar um choque de cultura neles. Entendeu? Porque aí passa a você não ter fé mais, né? Ué, Vai mas acreditar em quê? você vai acreditar em quê? Qual que é a sua fé? É o que Paulo está trabalhando, gente. Eu fui ali, te libertei, vocês aceitaram, agora vocês pegaram a chave da prisão, entraram dentro da cela e jogaram fora? Como? É isso que é a indignação de Paulo. Versículo 5. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. A esperança que vem da fé. Olha só, gente. Buscais a justiça na lei. Não, a esperança da justiça que vem da fé. Esperança da justiça. Então, assim, essa é a esperança. É uma expectativa ativa. Ativa. E ele ainda está falando assim: aguardamos no Espírito. Né? Aguardamos em espírito, ou seja, no sentido de esperança mesmo, de futuro, a concretização dessa justiça. Ela vai se dar no futuro. Né? Ele está dando coragem para a gente. O Paulo nunca desanimou. Ele está passando o intuito de coragem da gente. E essa esperança, ela nos leva a agir. Nos leva a dedicar cada vez mais. Fé, amor, caridade. Caridade é o quê? É o amor em movimento. É o amor incondicional. Né? Então, assim, se você procurar, existe até o verbo esperançar, né, Joelma? Existe o verbo esperançar. Né? O que é esperançar? É esperar dias melhores. Né? Porque, assim, se eu não espero dias melhores, com todo respeito, você pega teu talento em terra. Por que todo dia eu me levanto? Cada um tem um fardo. E eu estou trabalhando no meu talento naquilo ali. Então essa esperança, ela nos dá a certeza de um dia melhor. E é isso aí. É livre. Mas hoje nós não seríamos os Paulos da vida para poder repassar aquilo que a gente já sabe para aqueles que estão vindo aí sem saber nada a respeito disso? O que você acha? Eu acho que sim. Por exemplo, no Paulo não passou isso, a gente não está estudando. Sim, Não somos exatamente. embaixadores do Cristo? Embaixadores do Cristo. É isso aí. Né? A parábola do bom samaritano. Quando a gente se colocar a serviço, aumenta a liberdade. Né? Porque se você for olhar, qual que era a liberdade do sacerdote do levita? Qual que era a liberdade dele? Fora não sabe. Eles estavam presos. Eles estavam presos. A liberdade dele é pequena. Por quê? Porque ele só ajuda quem ele quer. Então ele está preso a um convencionalismo. É a Ele está preso. escravidão do ritual das leis. Exatamente. Por quê? Se o sacerdote passa e ele identifica que aquele era da sua classe, ele teria ajudado. Então, ele é condicionado a ajudar quem ele quer.
Só quem ele quer. Então ele é limitado. O samaritano não sabe quem é, não sabe quem era aquele. Então o que que significa? O campo de ação dele é muito maior. Qual que é o motivo do samaritano ter ajudado? Vocês já pararam isso para pensar? Por que que o samaritano parou e ajudou? Por quê, gente? Porque ele é bom. Porque ele é bom. Porque esse é o coração dele. Ele é bom. É a verdadeira caridade. Ele ajuda naturalmente. Ele olhou, opa, tá em perigo, vou lá, vou ver. Esse é o natural. Ele não estava preso. O samaritano se colocou a serviço, à caridade. Ele é livre. Ele é livre. Os dois que passaram tinham liberdade pequena, restrita. Estavam presos. Eu acho que é a questão de evolução, né? Nossa, Já está muito à frente Ângela, picou um pouquinho aí a sua internet, a gente não entendeu o que você falou. Estou dizendo que é porque, de repente, o samaritano tem uma evolução espiritual maior do que os outros. Ele já entendia, já estava isso no Já ser dele, estava entendeu? isso. Ele já sabia disso. Ele não estava preso ao convencionalismo. Então, a nós também. Se eu ajudo uma pessoa porque ela é espírita, eu estou preso. E é também uma ação de dentro para fora, né? Não uma ação externa, Exatamente. né? Perfeito. É por isso que eu falei, é uma ação natural. É. Ele não precisou fazer força. Ele não precisou se questionar quem é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, eu vou ajudar. Já vi aqui. Ele agiu, ele foi lá e pegou. Ele não se limitou. Ele não colocou o si. Ele não colocou o só ajudo, se. Ele não fez isso. Ele foi o exemplo perfeito de que a fé sem obras é morta, né? Exatamente. Porque todos os que passaram lá tinham fé, mas não agiram. Você lembra o nosso estudo de sexta-feira? A fidelidade e a prudência? Sim, Fé, sim, mas sim. não foram prudentes. O servo Exatamente. fiel e prudente. Né? Vamos para... Não, já fizemos o versículo 5. Ok. Vamos passar agora para o 6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé agindo pela caridade. Gente, fechou. Fechou. Paulo fechou. É aquilo que eu falei aquela hora. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Não quer dizer que você, sendo um ou outro, você Você está salvo. está salvo. Não é isso que vale. O que ele está falando? Não é o seu estado físico. Não é o seu estado físico. Olha na letrinha B, o finalzinho fala assim, ó, é o exercício da caridade que manifesta que a fé é viva. Uhum. A fé é Né? viva. A fé é viva. É a fé que atua pelo amor. É. Tiago 2,14 também está falando a respeito. Tiago 2,14, perfeito. Para muitos comentaristas, esse versículo é o lema central da carta aos Gálatas. Então, se vocês quiserem marcar aí, passar um marca-texto daqueles que fininho, ou um lapisinho vermelho, um asterisco, esse aí é o lema central da carta aos Gálatas. É a definição do verdadeiro cristianismo. Não é a circuncisão nem a incircuncisão, é o seu ato de fé. O que vale é a fé. E se lembra que a gente falou? Pistes, né? Que se traduz em quê? Em ágape, em amor. A fé ela não é estática, a fé não é acredito, não. Ela é uma força que move, é uma força que se manifesta. Fé sem obra, gente. Tá aí, falou do Tiago. Então a fé. Oi? É sempre mais fácil para o homem tentar colocar essa salvação de fora para dentro, né? No que diz respeito, assim, para a gente é mais palpável.
essa coisa externa, né? Tá ali escrito, a gente vai, busca aquilo ali, segue aquilo ali, eu vou fazer a circuncisão, eu vou fazer isso, isso, isso. Tá tudo no externo. Quando mexe no dentro, né, que introduz e começa a requerir mais coisa, a pedir mais coisa, aí é que começa o problema. Porque a impressão que dá em tudo que ele está falando aqui, ó, é que eles estão tentando jogar, tipo assim, se esconder atrás disso. Porque no meio de tudo isso aqui deve ter sido uma confusão louca, né? De um falando uma coisa e Paulo tentando colocar outra coisa ali, eles espremidos ali, com sociedade em volta, tendo que ter aceitação social, né? Tentando fazer aquela coisa ali da aceitação social, jogar para o externo sempre é mais fácil. Sempre é mais cômodo, né? É mais cômodo, né? E se você for olhar lá na questão 886, o que Kardec pergunta a definição de caridade por Jesus, o que ele vai colocar? A benevolência, o perdão e a indulgência. E você consegue fazer isso só ficando parado, estaticamente? Não consegue. Isso é o ágape. Isso é o amor. E para Paulo, gente, coloquem isso aí em letras garrafais e aprendam. Para Paulo, fé é agir. Fé é agir. Fé é trabalhar a si mesmo. Fé é trabalhar, é ser caridoso, é amoroso. A fé para Paulo, e isso aí virou um dogma e se reverteu muito esse quadro aí, de que fé é só acreditar, gente. Não é. Não é. Não é. Então, nós somos Fé é trabalho e transformação interna, né? Sim. Porque trabalho. assim, como que você vai provar, Luciana, a sua fidelidade se você não vai trabalhar? Como? Não tem. E é exatamente o que ele fez, que a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo ali em Damasco, né? Logo depois que ele conseguiu encontrar Ananias, que ele voltou a ver, a transformação dele foi praticamente imediata. Ele virou a chave, igualzinho a gente sempre fala, né? Do virar a chave e entrar trabalhando. Ali ele entrou trabalhando e nunca mais parou. Botou a fé em ação e seguiu em frente. E o Paulo, ele está fazendo esse convite para cada um de nós aqui hoje. Por quê? Ele está verificando se a nossa fé é apenas uma crença. Não é isso. A nossa fé tem que ser ação. Se você pegar hoje, rapidamente no seu pensamento, quais são as pessoas que mais te irritam hoje? Né? As pessoas que mais te irritam hoje. E o que a sua fé tem feito com isso? Com essas pessoas? Como que nós temos trabalhado a nós mesmos, a mim mesmo, para que essas pessoas, que o problema não é delas, é meu, que eu venha perdoar, que eu venha ter indulgência, que eu venha ter benevolência. Tá vendo como que é uma coisa de dentro para fora? Isso vai ao encontro da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, porque não é a caridade externa, né, de contribuir e dar a esmola, mas de ter a benevolência, a indulgência, o perdão para com o outro. Isso aí. Né, que é a verdadeira caridade. A última frase dessa questão 886, o homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. É isso aí. Então, assim, esse versículo 6, vocês podem assinalar aí, que é a essência da carta aos Gálatas. Tá? Não é a circuncisão, nem a incircuncisão, desculpa, mas a sua fé agindo pela caridade, a sua pistis agindo pelo ágape, pela caridade. Esse versículo é muito importante. E aí, o que Paulo vai falar agora? Ele vai entrar numa metáfora aqui, numa metáfora atlética. Corrieis bem. Quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Ele entrou numa metáfora de esporte aqui, né? Porque
tinha muito, Roma trazia isso, os gregos traziam isso também, tinha a corrida, né, a corrida de obstáculos, isso aí vem, a gente sabe, né, das Olimpíadas, etc. Então ele está colocando aqui uma corrida de obstáculos. Quem, quem colocou obstáculo na sua corrida? Entendeu? Então ele está colocando aqui uma metáfora, né? Ele está se referindo aqui às doutrinas que estavam surgindo? Não, Contraponto tá ao referindo a eles Evangelho? mesmos, porque assim, quem colocou obstáculo à chegada do coração de vocês ao Cristo? Foram vocês mesmos. Quem colocou obstáculo? Fui eu? Mas Fui eu? através desses outros pastores que estavam chegando Sim. com novas Exatamente. doutrinas e novas interpretações. Os judaizantes. Os judaizantes, isso. Entendeu? Então ele está colocando aqui um atletismo. Todo mundo conhecia isso na época, tanto o grego quanto o romano. Então ele está trazendo a seguir. E até hoje, né, a gente às vezes se deixa empolgar por coisas diferentes, doutrinas diferentes, que aparecem com ideias assim, que a princípio você fica, olha, será que é mesmo? A gente às vezes se deixa envolver, né, por alguns palestrantes espíritas que vêm com algumas ideias diferentes, se não prestar atenção, cai. É interessante você ouvir o que eles têm a dizer. É interessante. Mas cuidado, gente. Cuidado com as meias verdades. Cuidado. Deixa tudo e retém o que é bom. Exatamente. Tem um cara no YouTube que eu gosto de acompanhar ele. Mas eu acompanho assim com um olho aqui e outro lá. Né? Ele já falou do Rustem na FEB, como que deu. Ele fala que Chico errou bastante nas suas obras. Eu gosto de ver o que ele está vendo que eu não estou vendo. Eu falei assim, nossa, mas isso aí... Não, isso aqui não é legal. Isso aqui eu não vou nem discutir com você. Como se fosse assim, eu quero ver o que os opositores têm a dizer. Só para poder estar por dentro do que está rodando por aí, não ser um alienado, entendeu? Mas sempre com um olho aqui e um outro lá, gente. Você separa o joio do trigo. Na hora que você vai saber com certeza o que é certo e o que é errado. Exatamente. E aí você não pode jogar a culpa no outro por conta dessa verdade. Essa verdade está em você. Né? Não é o outro que está te levando. Você vai se você quiser. Sim, e aí exatamente. a responsabilidade é sua. É o que Paulo está falando. Eu estou liberto. Eu vou querer voltar a ser preso de novo. Vou cair de novo. Não é? Então, a gente tem que estar aqui. Tanto é que ele colocou aqui, ó, quem vos expôs obstáculos para não obedecerdes à verdade. Né? O que de obstáculo tem na sua vida para você não seguir essa fé? Quem foi que colocou? Quem foi que conseguiu convencer vocês a circuncidar, a obedecer a Moisés e a esquecer o Cristo? Quem foi? Foram eles? Mas eles não tinham poder nenhum se vocês não colocassem. É o que a Magda está falando. Se eu não aceitasse, eles não tinham poder nenhum sobre mim. Eles que aceitaram a atitude. Eles que aceitaram. Eles se deixaram seduzir, né? Exatamente, se deixaram seduzir. E aí, quando ele colocou obstáculo, quem colocou obstáculo? Então, vocês colocaram obstáculo. Vocês colocaram obstáculo, tropeçaram e caíram. Além de ter colocado obstáculo, vocês conseguiram pular eles, tropeçar neles e cair. Vocês querem mais o quê? Ou seja, na corrida aí do atletismo, vocês foram derrotados. Né? Vocês perderam o primeiro lugar. Os primeiros lugares. Então, você saiu da corrida devido às ilusões que vocês colocaram. O impedimento foi interno ou foi externo, gente? Oi? Eu tô aqui não, eu tô perguntando. Aqui. Foi o impedimento foi. Eu acho que é interno. Foi interno. Partiu primeiramente. Eu aceitei a tentação. A gente estava correndo bem. Aí ele faz a pergunta: quem que colocou os obstáculos? Eu estava correndo bem, ela corria bem. Ele afirma isso, né? Gente, as tentações estão aí fora. As tentações estão todas aí fora, gente. E quando eu as deixo entrar, partiu de dentro. Eu abri a porta. O poder está na nossa mão. Exatamente, gente. Ou seja, eu vou falar assim, sim, não, não. São as armadilhas que nos chegam. Né? As tentações estão aí. As tentações. Tá? O que me motivou a aceitar? O que me motivou a eu desviar da rota? Ou
desviar do alvo, né? Fui eu mesmo. É aquilo Ou que foi ainda estudado, A ilusão. A A ilusão. ilusão tá aí, ué. aquilo que foi estudado no estudo passado, né? Alinhar o livre-arbítrio com as leis divinas. Exatamente. Aí eu tenho a liberdade de Cristo. Quanto mais obro, quanto mais bem eu faço, quanto mais amor eu consigo fazer, mais liberdade eu tenho. E mais responsabilidade Mais também. responsabilidade, sempre acompanhando. Sempre acompanhando. E ele fala, olha lá, no versículo 8, essa sugestão não vem daquele que vos chama. Ou seja, essa sugestão aí, essa ilusão que vocês deixaram aí, não vem de Cristo, não. Essa sugestão aí vem dos legalistas, dos judaizantes. Vem essa doutrina sedutora, vem deles. Não vem de Cristo, não. Cristo não chamou para isso aqui, não. E aí a gente vai naquela questão do livro dos Espíritos que falam que os espíritos influem, né? Eles influem, mas eles não anulam o nosso livre-arbítrio, não. Sim, sim. Né? E nós, como a doutrina espírita, temos a fé raciocinada. Temos mais ainda uma ferramenta para analisarmos, para pensarmos, seguirmos ou não. É a necessidade do discernimento. Mas aí, olha o que ele fala no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Mateus 16, 6. Tá aí do ladinho aí? Não, né? Não colocou não, né? Não, tá não. Não, pode colocar aí. Mateus 16, 6. Ele está remetendo aqui a 1 Coríntios 5, 6. Eu não olhei o que estava falando lá. Não, eu não olhei também Coríntios, não. Deixa eu olhar Não sei aqui. se ele está falando aí. Mas Jesus falou, né? Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? O 5, 6 também tem. Lu, tem sim. 5, 6 Tem, né? tem. Pode puxar aí que tem. Tem sim, tem Tô sim. pegando aqui. Tem sim. Pode puxar 1 aí. Coríntios 5, 6. 1 5, 6. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aí, tá vendo? Tem sim. Olha que legal o outro, olha. O 7. Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Tá vendo? Você tá vendo como Paulo tá usando quase o mesmo discurso? Entendeu? Você tá vendo o desafio do Paulo, gente? O desafio dele. E lidar com esse pessoal parece cansativo, mas ele não vai se cansar, ele não se deixou influenciar, não se deixou abater. Então, sabe o que eu estou pensando aqui, Sidney? Eu imagino, com tudo isso aqui que a gente está lendo e que você está colocando para a gente, essa dificuldade deles de pegar o que era antes, o que estava escrito antes, né? Porque era tudo que eles tinham. O que eles tinham era aquelas leis judaicas ali. Era o que sempre prevaleceu. Trazer o novo deve ter sido assim, um desafio imenso para eles. Ver de nós hoje, tentando fugir das teias do antigo cristianismo que nós estávamos nele, do catolicismo, das cruzadas e tudo mais. Um Cristo que estava completamente equivocado. E nós estamos aqui até hoje ainda escorregando e caindo e tipo assim, tentando firmar os nossos pés aqui na doutrina espírita que está clareando, como Cristo estava clareando para eles lá atrás. Como Cristo estava, exatamente. Né? E aí é o quanto uma influência perniciosa ela pode contaminar todo o ambiente. Nós falamos muitas vezes aqui o perigo da meia-verdade. A meia-verdade ela é mais enganosa do que uma mentira toda, uma mentira completa. Eu fiz até uma pesquisa aqui, ó. Cadê? Onde que tá? Eu coloquei aqui, ó. Ó, eu fui na IA, tá, gente? Eu fui na IA. Eu coloquei ela assim, o quanto que uma meia-verdade é perigosa. Aí, ó, ele trouxe aqui para mim 5 pontos. Olha só que interessante. Isso foi a IA, tá, gente? Ela falou assim, ó,
cria uma falsa sensação de confiança. Olha que bacana. Cria uma falsa sensação de confiança e ela fala assim, ó, como parte da informação é verdadeira, ela parece confiável, o que facilita a manipulação e o engano. Primeiro ponto. Segundo ponto, distorce a realidade. A meia-verdade omite elementos cruciais do contexto, levando a interpretações erradas e conclusões falsas. Terceiro ponto, alimenta a manipulação. É uma ferramenta comum em discursos políticos, propagandas e fake news, onde se usa parte da verdade para sustentar narrativas enganosas. Quarto ponto, compromete a ética e a confiança. Quando descobertas, meias-verdades abalam a credibilidade de quem as conta, pois revelam uma intenção de ocultar ou manipular. E o último ponto, dificulta o discernimento. Como envolve elementos reais, torna mais difícil para o receptor identificar o que é verdadeiro e o que foi omitido ou o que foi distorcido. Tá vendo só? Então, é isso que os judaizantes estavam fazendo com os gálatas. Distorcendo, enganando. Você lembra aquele estudo que a gente fez lá, aqueles com palavras doces e boas intenções, cheio de malícia, malícia. Cheio de envolvimento, né? E aí eu pedi para a IA, falei assim, me dá um exemplo de uma meia-verdade que impacta. Aí ele colocou assim, ó, vê de um anúncio de suplemento desses que esses meninos tomam aí. Aí o anúncio do suplemento está assim, estudos comprovam nosso produto reduz o risco de doenças cardíacas. A gente vê muito isso aí. E aí ele fala o seguinte, o que é verdade? Ele vem falar, de fato, existe um estudo que mostrou uma pequena redução em alguns marcadores associados a doenças cardíacas, como colesterol, ao usar um dos ingredientes do suplemento. O que foi omitido? Ou seja, o que é a meia-verdade? O estudo foi feito em ratos e não em humanos. Ou seja, houve o estudo. Tá vendo? Feito. Foi feito. Não é uma meia-verdade? Só não colocou aonde que foi feito. Não é? Não sei, eu posso colocar. É o que a gente falou da circuncisão. A circuncisão por si só, ela não é nem boa nem ruim. Entendeu? É só ali uma ação ou alguma coisa feita para melhoria, ou sei lá, bem-estar da pessoa, ou qualquer coisa assim. Agora, daí a colocar que aquilo ali vai ser fundamental para que a pessoa seja salva. Tá vendo só? Né? Então, assim, nós somos levados a comprovar que esse tal suplemento que está com esse dizer aí, ele tem efeito comprovado. Quando, na verdade, ele é mal interpretado, meia-verdade, e não me diz tudo. Me diz tudo. Né? Eu tô fazendo um curso de terapia da neurociência. E aí o instrutor, numa das aulas lá, começou a ensinar uma metodologia, e eu não concordei muito com aquilo ali, aí eu perguntei assim, mas vem cá, tem estudo científico sobre isso aí? Você já publicou isso numa revista? Já comprovou sobre uma amostragem, alguma coisa? E que eu falei assim, eu não estou confiando nisso aí não. Aí ele falou assim, não, estou precisando colocar isso no estudo científico, você me ajuda? Eu falei assim, eu não, você que é um instrutor, eu não te ajudo não, eu nem sei como fazer. Eu falei assim, cara, numa simples pergunta, sem querer, derrubei o cara. Cara, porque assim, eu não estava confiando naquilo. Aí eu fui aprofundar. Falei assim, cara, mas você publicou isso numa revista científica? Isso é comprovado? As pessoas que estão fazendo essa sua terapia estão obtendo resultado XYZ? Tem uma amostragem em cima disso aí que você pode falar só 80%, 90%, não sei o que, né? Ele na cara de pau falou não. Então assim, como que eu vou usar? Como que eu vou usar? Pra mim, o curso pra mim acabou, cara. Acabou. Acabou o curso pra mim. Porque assim, tem mais gente que tá ali, ó. Agora eu tô ali, cara, só ouvindo, tirando o que é bom. Infelizmente eu paguei o curso, cara. E eu, nas primeiras horas, derrubei o cara. O que eu vou fazer?
Mas é o que eu estou falando, eu não vou aceitar o que ele está falando. Eu falei assim, bom, eu estou trabalhando com isso, eu tenho comprovação científica de outras coisas. Se eu usar isso e uma pessoa que eu estou fazendo der errado, o que eu faço? Aí você faz... Cara, aí, meu filho, já era, meu irmão. Tchau, tchau pra você. Eu sou um leigo, cara. Eu quero comprovação científica daquilo que eu estou fazendo. É o que o anúncio está aqui. Estudos comprovam que o nosso produto reduz risco de doença radíaca. Mas foi feito com quem? Aonde? Como? Cara, desculpa, cara, mas pra mim isso aí não serve, não. Pô, dancei, velho. Paguei o curso e eu arrebentei o curso no início. Dancei. É o que a grande maioria hoje em dia está fazendo, né? Qualquer um que chega, por estar numa posição de ser ali alguém que está, né, direcionando ali o curso, é obrigado a saber tudo. Não, não é. Cara, mas assim, você está fazendo uma terapia mexendo com a mente da pessoa e as pessoas estão se botando ali teste, cara. E eu viro e falo assim, cara, isso aí vai dar errado. Isso aí vai dar errado, vai dar ruim, cara. Não tem, cara. E as pessoas estão levando aquilo ali como, cara, descobrir em 10 minutos tirar todo um trauma de uma pessoa a vida toda. Eu falei, cara, isso aí não dá, não é assim, cara. Não é assim. Não é assim. Eu desculpo você, mas... Freud deve ter dado uma sacudida lá onde ele tá. Aqui também Freud também não tá muito distante também, não. Se você for estudar Freud também tá distante, não, tá? Freud tá distante, não. Atrás, sim, né? Nos primórdios. Freud também tá distante, não. E hoje talvez ele estivesse fazendo diferente, ó. Mas é isso aí, um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Ok. Vamos dar para mais uma, gente? Versículo 10, acho que dá, né? Vamos lá. Só para a gente parar aqui, 10, nota 10, vamos lá. Eu confio em vós, no Senhor, que vós não pensais diversamente. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá a condenação, seja lá quem for. Né? Confio de vós no Senhor. O que Paulo está falando? Ele está demonstrando a coragem renovada de que eles vão ter discernimento. Eu senti uma esperança de Paulo. Isso, total. Ele confia que eles vão mudar o pensamento, que ele confia que eles vão mudar a estratégia, a visão deles. É isso aí, né? E aquele que não mudar o comportamento vai sofrer a condenação. O detrator, aquele que estão lá difamando, né? Tá lá. Então, assim, ele está confiando que a fé deles vai ser restaurada. Tá? Aqui você está falando, aquele que porém vos perturba. Eu lembrei lá do Públio Lentulus, né? Agora, daqui a alguns séculos, algum dia. Sim. Perfeito, exatamente. Um bom exemplo. Né? Ismael também, que ele era do complicado. Ele não se regenerou. Quem? Deu uma falhada aí. Ismael, de Abraão. Ele é zoado, completamente maluco. O Abraão mandou ele para fora da tenda. Ele não se regenerou, hoje não é o governador. Para todos tem oportunidade, né? Então, o que isso nos incita? Que todos somos responsáveis pelos nossos atos, né? E os nossos atos têm repercussões, né? Então, assim, a condenação que ele está colocando aqui é o que a gente está falando, é a consequência da lei de causa e efeito. É a consequência da lei de causa e efeito. É isso aí. Eu techuvá, capará e o ticum. Tá aí. Agora eu só vou falar em linguagem judaica quando mencionar isso aí, tá? Eita, Lelê. Gostei. Eu vou reescrever Allan Kardec no judaísmo, tá? A perturbação, gente. Olha a perturbação da criatura. Manda aí a cortar isso. Ai. Tem que analisar. É aquilo que a gente falou da necessidade do discernimento, né?
Pensou? A gente começa a formatar Allan Kardec com questões judaicas, der aquele enfeite lá. Que coisa doida, né, gente? A gente tem poder para isso? Tem poder, cara. Cara, você vai ser apedrejado em praça pública, você para com isso. Até chegar no Yom Kippur. Versículo 7. Corrieis tão bem. Acabou de se lascar todinho. Muito bom. Aí, Magda, depois de um estudo excelente, ele termina desse jeito. É a vaca que deu 50 litros de leite e chutou o balde. Derrubei o balde todinho. Leite purinho. Que aguento, nossa. Leite purinho. Aqui, ele se estraçalhou na biga inteira, Magda. Então ficou aí pro ano que vem a gente terminar os Gálatas. Poxa, é mesmo. Ficou pro ano que vem. De ter terminado pelo menos esse item aí. Qual item você está falando? Terminar pelo menos o 11 aí, o 10, o 11, o 12, para poder iniciar na exortações éticas. Porque a gente encerrava esse pedaço aqui da conclusão da liberdade cristã, né? Mais um minutinho então. Então eu leio aqui rapidinho, assim, ó. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Então, o Paulo está fazendo uma questão de lógica aqui. Né? Se o que ele fala é da circuncisão, então por que eu estou sendo perseguido pelos judeus? Então por que os legalistas estão me perseguindo? Por quê? Né? Então assim, o que Paulo está usando uma retórica aqui, cara. Eu estou sendo perseguido pelos judeus, por que eu vou pregar a circuncisão? Porque talvez um boato, uma difamação lá que Paulo, em verdade, no fundo, ele prega a circuncisão. Então, se eu faço isso, por que eu estou sendo perseguido? A questão é essa aqui. Só que não como um ato de salvação, né? Né? Aí, para eles, né? Nem estaria importando muito para isso aí. Para o Paulo, não, né? Pode ser até para eles, até poderia, mas não para o Paulo. E aí ele fala assim, pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Né? Com isso, o evangelho Jesus estaria totalmente eliminado, estaria acabado? É lógico. Se o farisaísmo se funde com a doutrina do Cristo, é deturpado tudo. Então acabou tudo. Não tem nada, não tem motivo nenhum. Ele faz uma retórica aqui. Aí, viu? Rapidinho a gente terminou aqui então. Terminou não, falta e essa última frase tá aí? Faltando 12. Falta o 12. Que se faça mutilar de uma vez os que essa frase aí é complicada. Então vou ler aqui. Ela pesada, viu? Pesada. Essa frase aqui é complicada. Que façam mutilar de uma vez aqueles que vos inquietam. Olha só. Tem uma vertente que fala que Paulo estava muito bravo aqui. Na verdade, está mostrando a indignação dele contra esses legalistas. Tanto é que se eu não sei qual a Bíblia que vocês estão lendo ali, se vocês tiverem uma Bíblia com a tradução do Almeida, a frase que ele coloca é a seguinte: quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Quem dera se castrassem. Então, há uma vertente nesse versículo que Paulo desejava para os legalistas que eles se circuncidassem a si mesmos. Aqui na Bíblia de Jerusalém, na letrinha F, ele fala que é uma possível alusão à castração ritual praticada no culto a Cibele. E isso, na verdade, gente, então assim, eu vou entrar nisso que a gente falou assim, na verdade, ele está como se tivesse falando assim, vocês removam seus órgãos sexuais. E esse culto a Cibele, eu quando estive na Turquia, eu tive a história de um dos templos dela lá, eu tive. E esse culto a Cibele, os sacerdotes, eles quando sofriam a iniciação para serem sacerdotes da deusa Cibele, eles aspiravam, cheiravam aquelas coisas doidonas lá, e no auge da loucura lá, eles se castravam. Eles se castravam,
os órgãos genitais eram unidos de todos aqueles sacerdotes assim, e eles jogavam os órgãos genitais no povo, como sinal de fidelidade, de felicidade. Entendeu? Que, aliás, se vocês não sabem, o ato de jogar arroz nos noivos no casamento é dos órgãos sexuais da prosperidade. Entendeu? Como ninguém se castra hoje para jogar, a gente joga arroz. Mas o ato de jogar arroz veio dessa castração. Tá? Nossa, que loucura! Nada a ver. Nada a ver, mas vem disso aí. Porque é um ato de prosperidade, de felicidade. Sim, entendeu? Então, por que prosperidade? Porque eles estão tirando os seus órgãos sexuais, que eram para dar prosperidade, era para se multiplicar, e eles jogavam para o povo, né? Na cabeça do povo, como se fosse assim, estou abençoado, eu sou próspero. E eles ficavam sacerdotes eunucos a vida toda. Entendeu? Eita, doideira. Então tá aí a origem. Tá vendo? Viagem à Turquia também é cultura. Eita, Lelê. Tá bom. Então Paulo aqui está numa hipérbole, né? Na verdade, ele está destacando a seriedade da situação. Tá? Né? A perturbação que está causando é tanto que fala assim, olha, é preferível que você se castre, então. Ele fez uma hipérbole aqui, ele jogou lá para cima isso aqui, né? Ô, Sidney, também poderia a gente ter um ponto de vista de que, se houve, ele querendo dizer, seria melhor vocês se castarem para que vocês não tivessem herdeiros que pensassem igual vocês, para que vocês não procriassem, para que tivessem mais pessoas que viessem a pensar igual vocês. Eu não pensei nesse conteúdo espiritual, não. Eu sei. Eu não pensei, não. Ele coloca alguma coisa a respeito disso também nas cartas para Filipenses, tá? Está sendo mencionado aqui do lado. Sim, Filipenses 3:2. Sim. Né? Agora sim, vamos, sem brincadeira agora. Na conclusão desse versículo, é como se ele falasse assim, olha, se vocês cortando o prepúcio vão se achar numa santidade, quanto mais se vocês se castrarem, então, vocês vão estar como? Serem perfeitos? Seriam seres angélicos? Seria essa a conclusão, entendeu? Se vocês circuncidando, vocês se acham santos com a lei, então vocês deviam se castrar, então, para vocês virarem Deus. A conclusão seria essa, tá? Nu. Agora vocês imaginem, vocês ouvindo isso, esse dizer de Paulo. Assim, o que a Luciana falava, lá na igreja da Galácia, você fala assim, nu. Tá doido, né? É brabo. É bravo. É bravo. Por isso que eu falei, meio complicadinho isso aí. É por isso que eu falo, gente, a gente não pode ler as coisas no pé da letra. Não pode, não pode. Tem que interpretá-las, tem que interpretá-las. Fechamos então? Paramos no versículo 13. Sim. Ok. Então, em 2026, nós vamos iniciar no versículo 13 aí do capítulo 5, tá? Aproveitem o recesso, estudem bastante. Tá? Adiantem seus estudos, bastante coisa. Utilizem as horas de férias de vocês. Estudem Paulo, Evangelho, Kardec, né? Que a gente vai voltar tinindo. Entendi. Né? Meninas, façam isso e esqueçam as tarefas domésticas de Natal e de Ano Novo. Pra quê? Não preparem. Não são atos exteriores que vão levar à santificação, gente. E ainda vou falar mais, viu? Ainda vou falar mais. Que fique aqui gravado que em 2026, no primeiro estudo, nós temos que fazer Emmanuel no 5.9, que não foi feito. Olha, e agora também não dá tempo. Então deixa registrado aí, lembra aí. Registrado. E retorna que dia mesmo? Dia 7? Dia 7 de janeiro a gente retorna. Tá? Eu ia falar outra coisa, esqueci que eu ia falar. E aí depois a gente ter passado para Romanos, para Coríntios, né? 1, 2,
Gálatas, a gente vai entrar na carta aos Efésios, aí é light, gente. Aí a gente vai só doutrinar. Aí a gente. A porção mais desafiadora, ela vai passar com os Gálatas. Depois a gente vai só entrar em questão doutrinária. Aí Efésios, Filipenses. Nossa, que carta bonita do Efésios. Filipenses, então, muito bonita. Aí a gente vai trabalhar a emotividade. Aqui a gente trabalhou muito a razão junto com a emoção. As cartas que vão vir, a gente vai trabalhar mais emoção do que um pouco de razão. Ok, gente. Quem pode fazer a prece para nós aí? A Ana Araújo está aí? Estou vendo o rostinho dela. Eu aí. tô. Faz a prece para a gente, Ana. Fecha Tá 2025 para a gente, fazendo favor. Obrigado. É uma honra. Senhor Jesus, mestre amado, estamos muito agradecidos, Senhor, por este ano de estudos, de procura de compreensão das palavras de Paulo, para que nós possamos vir a aplicar esses ensinamentos em cada um de nós, para que nós possamos dar um passo de cada vez em direção a vós, em direção ao nosso crescimento espiritual, a partir dos estudos, da compreensão e da prática do bem. Agradecemos, Senhor, esse convívio fraterno, amigo, esses estudos profundos. Pedimos uma bênção para esses coordenadores que têm esforçado tanto, se dedicado tanto. Somos profundamente gratos que foi trazido para nós nesse ano. Pedimos a vós, Senhor, que abençoe a todos e que nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a ser cada vez melhores. Assim seja. Sim. Excelente. Muito obrigado, gente. Ana. Obrigado por todos aí.